nosso irmão Luiz e nem a nossa irmã Carmen. E nós falamos um pouco sobre missão integral, um assunto que a gente tem falado um pouco. Você está gravando, né, Elaine? Estamos gravando, pastor. Legal, tá vendo? Eu acho que é isso que você falou, né, Felipe? Eu acho que é isso. Não Bom, sei se eles beleza. utilizaram a mesma coisa. Se estiver gravando, maravilha. Maravilha. Se estiver gravando, melhor ainda, disponibiliza depois no canal, tá bom? Mas Só voltando. desculpa a tosse aí, deve ser coronavírus. Ai, meu Deus. E, então, nós falamos semana passada sobre missão integral. E foi ótimo, porque eu tinha pedido para os irmãos pesquisarem mais sobre o assunto. E o Riente pesquisou e eu gostei dos vídeos que você mandou, porque foram vídeos bons que acabam enriquecendo o nosso assunto e a pauta da aula da semana passada. Semana passada eu quero só dar para vocês uma prévia do que falamos. Nós começamos a falar um pouco sobre a questão da missão integral da igreja, um termo usado por várias igrejas protestantes, que se trata de uma maneira de evangelizar não só aqueles que estão próximos de nós, mas para evangelizar aqueles que estão longe de nós, ou seja, onde a igreja chega. E então eu comecei explicando um pouco para os irmãos como começa, aonde é a maior influência desse movimento chamado missão integral. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece é um trabalho que tem um lado mais ideológico. O pessoal que, no Brasil, começa a trabalhar com a missão integral, geralmente é o pessoal mais do lado comunista, o lado mais ideológico. Tem pessoas que não têm nada a ver com isso que também trabalham? Tem. Mas aí o envolvimento dessa turma acaba sendo uma aceitação maior no meio comunista. Vocês vão lembrar, talvez quem estava participando semana passada, que eu até falei que a missão integral ela nasce da teologia da libertação, daquele movimento na Igreja Católica. E então, nós começamos a falar sobre isso, por quê? Porque o obreiro, no caso, e o seminarista, ele é importante ele ter uma perspectiva nessa linha. Para quê? Porque onde quer que ele vá, ele vai evangelizar as pessoas e o evangelho que ele vai levar, ele acaba levando também, muitas vezes, o quê? Um apoio social. Ele acaba levando um lado mais prático do evangelho. E se ele não tem essa clareza completa do que é a missão integral, ele acaba se enveredando por esse lado mais ideológico e perigoso. Eu, por exemplo, quando eu aprendi sobre missão integral, foi por volta ali do ano 2006, já tinha ouvido falar alguma coisa um pouco antes, mas até então eu nunca tinha pesquisado muito sobre o assunto. Quando eu ouvi sobre isso, o lado comunista não destacava muito. Hoje, por exemplo, o lado comunista destaca mais. Então, o que acontece? É importante a gente saber para a gente poder avaliar muito bem. Então, semana passada a gente comecei comparando, inclusive, países como acontece lá nos Estados Unidos. Por que lá nos Estados Unidos e na Inglaterra esse assunto não é um assunto tão relevante? Não sei se vocês lembram. Lembra, Felipe? O Riente. Por que não é tão relevante? Lembra? É porque lá eles já são generosos por cultura, né? Então a generosidade do americano, mais do americano, né? É algo cultural. Então eles já têm isso na cultura deles, né? Então por isso que eles não têm a necessidade de algo como é na América Latina, por exemplo, né? Lá a questão da assistência social lá é forte, mas aqui o que impera hoje na América Latina, muito mais, não só hoje como antes, é o assistencialismo, né? Isso, eu até expliquei, então, parabéns. Né? Lembrou, Reis? Lembrou, Elaine? Lembrei. Lembra? Eu até comentei sobre a Europa também, a Inglaterra, países europeus. Aonde o capitalismo faz parte dos seus dias,
No entanto, lá eles já fazem parte, ou seja, o evangelho para eles é um evangelho que é prático. Hoje a gente vai trabalhar muito nesse lado histórico do evangelho prático. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz questão de trabalhar semana passada para poder o quê? Pontuar com cada irmão, com cada irmã, porque pensem assim, agora é a hora de vocês aprenderem, de refletirem. Por exemplo, se eu não ensinar isso para vocês agora, e a gente não entrar nesses assuntos agora, se Deus amanhã, por exemplo, levantar vocês para fazerem um trabalho, seja onde for, e alguém vir com esse discurso, por exemplo, não, precisamos fazer uma obra social, e vir com um apelo da forma que o pessoal da Missão Integral faz, a gente cai de gaiato. Por que a gente cai? Porque a gente não ouviu direito, falou, não, isso é de Deus mesmo, vamos entrar. E quando vai ver, a gente acaba se enveredando por algo que era bom, só que de repente foi tendo muitas ideias ideológicas no meio do caminho. E aí a pessoa se perde. Então, a discussão nossa, e a minha proposta ao ensinar isso para os irmãos, é para pegar esses pontos de fato que existem, para a gente refletir, para a gente argumentar, para a gente avaliar, para a gente enriquecer a nossa vida e a nossa caminhada cristã. Por quê? Porque nem tudo, né, nem tudo que a gente ouve ou aprende, a gente deve descartar como algo banal. Né? Não é porque, por exemplo, como eu disse para vocês semana passada, a teologia da libertação na Igreja Católica, ela nasce num contexto e ela tem uma utilidade. E a gente tem que olhar para aquilo e falar assim, qual é o lado positivo disso? Tem lado positivo? Se tem, o que a gente pode aprender aqui? Se há um lado negativo, o que pode fazer? Como a gente vai tomar cuidado disso daqui? Estão conseguindo entender a minha linha de raciocínio? Estão conseguindo? Lilian, Sim. Irmão Luiz, Elaine, Felipe, estão conseguindo? Tá bom? Tá dando para entender? Então tá bom. Então, dando continuidade hoje, né? Os vídeos que o Felipe passou e depois ele até mandou bastante outros vídeos que fala sobre o marxismo, as questões ideológicas. Eu queria destacar alguns vídeos, principalmente aqueles que têm o título de reverendo, que foi feito no seminário Manuel da Seminário Teológico Manuel, eu estou sem as folhas agora, Manuel da Conceição, eu dei um branco agora no nome, mas esses vídeos são muito bons e eu faço questão que vocês, acho que a Elaine caiu, né? Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo, Elaine? Estou ouvindo. Mas eu não estou vendo você. Não sei por quê. O Skype ele fica mudando aqui as telinhas, não sei por quê, não sei. Deve ter um jeito de parar essa. Parece uma espécie de apresentação, não sei. No celular eu estava me perdendo todo. Agora voltou, né? Então, nos vídeos, eu queria deixar como uma lição de casa para vocês, por exemplo, vocês notem, irmãos, nos dias em que o PT estava governando no nosso país, tanto por parte do Lula quanto por parte da Dilma, a gente não via tanto uma briga, né? Seguia o curso do nosso país, a presidência. Quando alguém falava qualquer coisa sobre, por exemplo, a questão de corrupção no partido dele, ou nos ministros, ele falava, eu não estou vendo nada, eu não vejo nada, eu não sei de nada, talvez vocês lembrem disso. E agora, olha que coisa curiosa, em pouco tempo, praticamente 10 anos, mudou tudo, agora parece ter uma guerra. É um contra o outro, por outro lado, é o pessoal também do nosso presidente guerreando contra o pessoal da esquerda guerreando. É uma guerra entre o Supremo, é uma guerra no Senado, é uma guerra na Câmara. Está uma situação muito perigosa tudo isso. E a gente tem que se aperceber para tudo isso,
Porque olha só que interessante, não é nossa proposta aqui, mas tudo isso deixa a gente o quê? Com as antenas ligadas, como homens e mulheres de Deus, que muitas vezes a gente tem que se posicionar de uma forma sábia, em todos os sentidos, criticando inclusive muitas vezes atitudes inflamadas por parte daqueles que estão governando a gente. Por exemplo, vocês devem ter visto ontem que o ministro da Educação foi falar coisas sobre a China. Não tem nada a ver. Ele é ministro da Educação, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Notem que está tendo uma comoção, parece que querem uma coisa pior no nosso país. Isso tudo a gente tem que ficar muito atento, com o coração bem atencioso, para que a gente não seja inflamado nem para um lado nem para o outro, para que a gente defenda os valores do Evangelho com muita prudência. É o filho do Bolsonaro que fala o negócio, atacam o Bolsonaro, ele retruca, ou seja, estamos num palco de contenda. Quem é que ganha em tudo isso, irmão? É o inimigo que ganha em tudo isso. Existe uma frase muito curiosa nos países africanos, que eles dizem assim, guardem essa frase, é muito interessante. Numa guerra de elefantes, quem perde é a grama. Eles usam um termo e eles usam uma outra expressão. Em guerra de mamute, que é elefante, quem perde é a grama. E no caso africano, de vários países africanos que eles vivem em guerra civil, eles sabem o quanto é perigoso esse clima de guerra. Opa. Tudo bem? Tá bom? Tranquilo. Tá bom, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, por que eu estou falando tudo isso? Voltando ao nosso tema, porque nosso assunto não é político. Nosso assunto é movimentos dentro da igreja que têm as suas ideologias, que puxam para um lado ou puxam para o outro, e de repente, quando a gente vai ver, a gente acaba abraçando e acaba fazendo disso um movimento da igreja. Isso é muito perigoso, seja para um lado ou seja para o outro lado. E a gente, como povo de Deus, a gente tem que ficar muito apercebido sobre tudo isso. E nos vídeos que foram comentados na semana passada, eu até pedi para vocês se aperceberem de um que eu gostei bastante, que é aquela entrevista do Nicodemos com aqueles dois professores. Quem assistiu? Sim. Vocês assistiram? Os demais irmãos? Conseguiram ver? Uhum. Então, fica aí, depois... Isso. Depois tem outras explicações do Nicodemos. Eu gosto muito dessa linha dos nossos irmãos, tanto Nicodemos quanto do Jonas Madureira. Eles são muito centrados. Aquele outro reverendo que também deu uma palestra lá, o Felipe, o nome dele é reverendo Felipe Fontes, que ele falou sobre a teologia da missão integral à luz da teologia reformada. Muito bom. Eu achei muito feliz. E sabe uma das coisas que mais me impressiona, irmãos? É o seguinte, o que eu gosto? E aprendam isso aqui, quando a gente faz teologia, a gente argumenta e discute pensamentos. A gente discute. A gente olha, fala, olha, que interessante aquilo. Por exemplo, semana passada, na nossa primeira aula sobre missão integral, começamos a abordar o lado bom da missão integral. Qual é o lado bom da missão integral? Vamos lá, Reis e Felipe, Reis e Elaine. Qual é o lado bom da missão integral? É abranger o todo, né? No contexto social, levar a palavra de Deus de uma forma social também. É pegar todo no contexto geral. O evangelho todo, para o homem todo, de uma forma completa. Então, assim, a ideia é boa. Mas, assim, qual que é a grande dificuldade? Qual que é o grande perigo? Que muitas vezes essas igrejas e esses lugares
acabam fazendo da ajuda social a sua grande evangelização. Isso não é verdade. Então a pessoa acaba ajudando socialmente, eles dizem, eu já estou pregando o evangelho. Isso é o ponto negativo. Porque a proclamação do evangelho, ela é muito clara. A proclamação do evangelho não deve ser substituída por nada. Pode ver que Jesus era um pregador e Jesus ensinava o reino de Deus a todas as pessoas. Então tudo começa pelo ensino. E esse ensino acaba abrangendo todas as pessoas e todos os grupos de todas as formas. Lembra semana passada, quando eu mencionei sobre uma pessoa realmente convertida, que ama o próximo, que realmente entende a missão dele? Ele acaba sendo útil a qualquer pessoa. Mesmo que ele nunca tenha ouvido o termo missão integral, por exemplo, lembra que eu falei isso? A pessoa não precisa dessas terminologias. Essas terminologias, elas acabam tendo a sua utilidade para despertar, muitas vezes, uma igreja cômoda. Uma igreja que está, muitas vezes, vivendo a sua fé de uma forma egoísta, onde só tem a proclamação, mas não tem a sua prática, que na realidade já é um erro em si. Mas a gente tem que dar a mão à palmatória que muitas vezes na nossa vida e na história da igreja, o povo de Deus acaba se tornando cômodo. O discurso se torna uma grande coisa, mas a prática se torna outra coisa. Então é interessante a gente estar refletindo, e esses movimentos têm as suas utilidades. Qual? Tanto teologia da libertação, quanto missão integral da igreja. E deixa eu dar aqui mais um contexto histórico para vocês, para a gente dar sequência aqui. Quem já acompanhou um pouco, já estudou um pouco, já viu algum filme sobre aquele grande líder católico, São Francisco de Assis, ou Francisco de Assis? Nunca acompanhei, não. Já ouvi falar bastante dele, mas nunca acompanhei, não. Não, então vou deixar aqui para os irmãos como ferramenta mesmo de interação e conhecimento e até entretenimento, porque tem vários filmes que falam a vida e a obra de São Francisco de Assis. É interessante que no catolicismo, olha que interessante, dentro do conjunto do catolicismo, existem várias linhas. A gente que está de fora acha que o católico é só um grupo, né? Mas não. Sim. Os católicos, eles têm os beneditinos, eles têm os joaninos, eles têm os paulinos, eles têm os franciscanos, os dominicanos, e aí são várias linhas. Tem os jesuítas, e aí eles, em todas essas linhas católicas, eles estão fechados, que todos eles são católicos, eles divergem em pensamentos, em práticas, em costumes, mas eles estão unidos debaixo da figura do Papa. E aí o Papa é esse ser que unifica todo esse conglomerado de linhas teológicas dentro da Igreja Católica, tanto das linhas dos padres, quanto das freiras. Olha que interessante. As freiras, inclusive, irmãos, elas têm também tem as linhas delas. Tem as marcelinas, tem as paulinas. Pode ver. É interessante também, tem as linhas católicas que são diferentes. E dos grupos católicos, existem dois grupos chamados grupos, seriam os mais radicais, que são os jesuítas, que catequizaram o nosso Brasil, vamos dizer assim. Pode ver que na história a gente não aprendeu isso, dos padres jesuítas. Lembram disso? E existem os franciscanos. O Bento XVI, o ex-padre que renunciou, ele era um beneditino. João Paulo II era da linha dos joaninos. E o Papa atual, qual que é o nome dele? Francisco. Mas esse é o nome dele?
Não, Provavelmente bem, segue a linha católica que ele segue, é franciscano. Exatamente. Ele é um franciscano, da linhagem dos católicos. Pode ver que quando fala assim, é João Paulo II, João Paulo III, Bento tal, Bento não sei o que eles estão falando na linguagem católica? Olha que interessante. Eles estão dizendo, eu sou da linhagem do Bento, dos Bentos, ou dos beneditinos. O Papa Francisco, ele é o primeiro Papa franciscano na história do catolicismo. Porque os franciscanos são de uma linhagem mais radicais. Olha só, o que ele fez quando ele foi empossado? Olha que interessante. Quando ele foi empossado como Papa, no lugar do Bento XVI. Ele fez a sua primeira celebração aonde? Vocês lembram? Bento XVI? Não, o Papa Francisco. Não lembro. Não lembro? É assim que ele foi ordenado como Papa, né? Ele fez uma celebração com os pobres. Ah, sim. Lembraram? Por que ele fez com os pobres? Porque os franciscanos seguem o modelo daquele líder católico que foi Francisco de Assis. Quem foi Francisco de Assis? Francisco de Assis foi uma pessoa da nobreza. Se não me falha a memória, ele era italiano. Se não me falha a memória, ou ele era europeu, não lembro agora. E aí ele era de uma família muito rica. E ele era uma pessoa que vivia nas orgias, vivia nas festas. E um dia, como católico, ele começou a refletir a vida dele a partir de toda aquela vida fútil que ele vivia. E, de repente, ele começa, então, a pensar sobre a sua vida. E aí ele é despertado para o quê? Para o lado cristão. Só que quando ele vai comparar o cristianismo dos dias dele e o cristianismo que ele estava vendo nas Bíblias, ele falou, não, tem alguma coisa errada. E aí ele então começa a fazer o quê? Uma obra de evangelização, e uma obra não só de evangelização, mas ele doa toda a riqueza dele, toda a herança dele para os pobres. E aí começa a história dele. Por isso que quando a gente fala assim, as pessoas estimam no catolicismo o São Francisco de Assis, porque nos dias dele ele foi uma voz que não coadunava com a voz dos católicos daqueles dias. Ele, por exemplo, ele visitou o padre, ele visitou os acerviços e ele era mal visto. Ele foi assim considerado como um insurgente, porque ele tinha essa atitude de ser uma pessoa generosa. E, de fato, o Francisco de Assis, ele vai ser para a Igreja Católica o que a Madre Teresa foi lá em Calcutá, na Colômbia. Já ouviram falar da Madre Teresa de Calcutá? Já. Já? Já. Ela é um ícone na Igreja Católica. Por quê? Porque ela dedicou a vida dela a evangelizar e ajudar os pobres. E ela, como Francisco de Assis, acabam tendo esse legado no quê? Numa lembrança de pessoas que, além do evangelho, fizeram uma obra social maravilhosa. Então percebam que pessoas que se dedicam para um evangelismo mais prático, para a ajuda e o socorro daqueles que precisam, acabam tendo, muitas vezes, no seu contexto social, uma relevância muito grande. Só que, ao mesmo tempo, olha como é perigoso isso. As pessoas acabam achando que a ajuda aos pobres basta. Estão entendendo? E aí onde entra o perigo. Porque a gente acaba se inclinando para uma obra social e aceitando aquela obra social sem a devida mensagem da evangelização. E então, olha que interessante. A missão integral, vocês vão ver depois nos vídeos que a gente deixou para vocês, ela tem um lado bonito. Qual é o lado bonito? Nos despertar para um trabalho aonde nós nos tornemos relevantes para a nossa comunidade. E agora aqui, aos irmãos que não estavam,
semana passada. O Felipe, há pouco, enquanto eu falava para ele sobre fazendo uma pergunta do porquê países europeus ou americanos, eles não aceitam a missão integral ou não precisam, porque eles já são doadores, ele fez citação de algo que eu gostaria, inclusive, que ele falasse agora de novo. Qual é a diferença entre assistência social e assistencialismo? Explica para os irmãos, Felipe, que você aprendeu semana passada. Eu não sei se eu vou conseguir com as mesmas palavras do senhor. Eu não sei se vou conseguir. Bom, assistência social é quando poxa, o que o senhor falou é muito simples, agora me fugiu da memória. Não, Eu sei que assistencialismo você acaba mantendo aquela pessoa naquela situação para se aproveitar daquela situação, né? certo, é A isso mesmo. A assistência social é quando nós temos que ajudar em determinadas situações, porém, eu faço com que aqueles indivíduos progridam, não mantenham eles naquela situação. Vamos supor que a gente tem uma Exatamente. população pobre, então eu ajudo de forma de assistência social, eu vou, por exemplo, com alimento, enfim, com o que é de praxe da assistência social, mas eu desenvolvo aquela sociedade para que, Sim, para que ela exatamente. não se mantenha naquela situação. O assistencialismo parte da premissa que você mantenha aquele grupo na situação de baixa renda, por exemplo, para se aproveitar dessa população para fazer como massa de manobra. Exatamente. Você usa da necessidade dele como uma ferramenta de exploração a médio e longo prazo. E o exemplo E disso, irmãos, é a Bolsa Família. A Bolsa Família tem a sua utilidade? Tem a sua utilidade. tem. Mas ela vira, em muitos casos, um assistencialismo? Vira. Quantas são Com as certeza, pessoas que exploram isso? Outra figura de linguagem do assistencialismo são os açudes ou a indústria da seca no Nordeste. Quem é exatamente. nordestino sabe disso. Quem aqui é nordestino ou tem família nordestina? Irmão Luiz, é de família nordestina ou não? Irmã Carmen? Filha de Sergipano. Então, irmã Carmen. A indústria da seca no Nordeste só favorece quem? As famílias dos imperadores, só os coronéis. Pode ver. Eles são chamados coronéis porque é um coronelismo mesmo. É um império, irmãos. Pode ver. Por que nunca se resolveu aquilo? Porque é vantajoso para aquele grupo que domina sobre aquela massa. Interessante, né? Então, assistencialismo, para eu poder dar uma figura de linguagem muito fácil, é você dar o peixinho para a pessoa e ensinar ela a depender do peixinho, e toda vez que você precisar do voto dela ou do favor dela, ela vai e ela lembra de você, porque você toda vez vai lá e com uma latinha de sardinha e dá para ela. Assistência social é você dar a vara, dar o curso de pesca, você dá a minhoca e você vem falar, vamos pescar comigo, logo cedo, ou vamos passar a noite toda aqui pescando. Nem que no início você dê um pouco de peixe para ela se sustentar, mas você ensina ela a pescar. É normal. Por isso que as pessoas mal intencionadas tomam proveito das pessoas menos favorecidas. Por isso que o nosso senso crítico tem que ser bem aguçado. Por que fulano está fazendo tudo isso para mim? Eu vou dar um exemplo aqui, irmão. Não quero entrar no mérito, porque não é a nossa aula. Prestem bastante atenção na fala do Trump com o nosso presidente. Ele é o meu aliado número 1. Irmão, perigoso isso, irmão. Perigoso. Por quê? A gente virou agora amigo dos Estados Unidos do dia para a noite. Todo mundo aqui, vamos ser apoiados por... Irmãos, é perigoso isso. A gente tem que abrir os olhos e pensar, amém. É melhor ser aliado do Trump do que de outros países. Mas espera aí, alto lá, americano não dá nada para ninguém. Americano, na minha opinião, eles estão olhando o que é importante para eles. E nesse momento de visão mundial, o Brasil está no nariz deles e o Brasil tem água e comida para eles.
Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ao mesmo tempo, a gente é muito grato por tudo que o americano já fez por nós e nos ajudou, inclusive no Evangelho. Mas nota como que a gente tem que ficar aberto, irmãos. Aberto às opiniões. Por quê? Porque a gente nota o seguinte, que muitas vezes a gente não pode ser objeto de manipulação de pessoas ou de governos ou de reinos. Porque as pessoas, elas pensam de uma forma com muito mais interesse do que simplesmente aquela maneira doadora que a gente imagina. Então fica aqui alertas, alertas. Por isso que eu, particularmente, sempre vou defender aquela frase do próprio presidente: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. A gente tem que cuidar da nossa nação. Temos que zelar pelo nosso povo. Porque amanhã, irmãos, numa guerra, a gente é muito vulnerável. O povo brasileiro, ele é um povo muito dividido. É um povo muito manipulável. Com todo respeito, vocês sabem disso. É um povo que não tem uma reflexão muito apurada. Então, a gente tem que olhar tudo, avaliar, pensar e dizer por que estão nos elogiando. E isso tudo é importante para a gente aprender, tá bom? Então, voltando. Então, ficou claro o que é assistencialismo e assistência social, né? Obrigado, Felipe. Era isso, a síntese era essa mesmo. E dando continuação, então, aqui à questão, o grande perigo da missão integral, irmãos, é a questão que alguns teólogos vão chamar sobre a questão do salvacionismo, ou seja, que a salvação é dada ao outro por meio das obras. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Estão entendendo, irmãos? E Pastor, deixa eu... Não. Só deixar uma coisa clara nos estudos que eu estava fazendo aqui a respeito da missão integral, importante para a gente entender até a questão do conceito, do contexto histórico e do que se tornou hoje, né, nos nossos dias, é que nasce lá, né, no Pacto de Lausanne, né, Sim, em 1974, né, se não me engano foi com o Billy Graham, todo esse movimento, e no início era muito bom, era justamente isso, era despertar a igreja também para a questão prática do evangelho. Não era nenhuma questão só de assistência social, mas era uma questão prática, né? Do amor ao próximo, né? De você levantar o caído, de você alimentar o faminto. Foi um movimento importante para aquela situação. Porém, se a gente pega hoje como se pega um movimento que provavelmente é encabeçado pelo Ariovaldo Ramos, já não é nem mais missão integral, é missão na íntegra. Exato. E com aí viés ideológico. Aí é onde começa a surgir o marxismo cultural dentro da missão integral, que acaba se tornando um primo da teologia da libertação, que esse sim, desde o início, é ideológico. Exatamente, exatamente. Agora, olha que interessante, Felipe. Você colocou muito bem essa explicação. Ela nasce num contexto, até com Billy Graham, com outras pessoas, e ela vai tomando outras formas. Olha que interessante, isso, aprendam aqui, irmãos, isso não acontece exclusivamente com a missão integral. Muitos movimentos nascem dentro de uma igreja evangélica ou de uma denominação, e nas próximas gerações ele vai se deteriorando. E quando vai ver, vira uma outra coisa que não tinha nada a ver com aquele começo outrora. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, dentro dessa linha de raciocínio, olha só que interessante. A gente, por exemplo, hoje quando a gente fala assim sobre reunião ecumênica, quem já ouviu falar sobre ecumenismo? Esse é um problema nos nossos dias, né? Não é um problema? Mas reuniões ecumênicas, o que é isso? Ecumenismo é onde muitos irmãos, muitas vezes, se reúnem junto com outros irmãos evangélicos de todas as linhas e se reúnem com outras religiões. E quando vai ver, é padre, pastor, bispo, reverendo, apóstolo, pai de santo, monge tibetano, e aí faz um culto ecumênico buscando a paz. Quando a gente começa a olhar, muitas dessas frentes nasceram, sabe aonde? Nasceram de intenções piedosas, de pastores que, num primeiro momento, eles estavam fazendo um trabalho social, um trabalho reverente, um trabalho
de solidário com o pobre ou com aqueles necessitados. Houve uma aceitação por parte de muitas pessoas e, de repente, no andar da carruagem, as próximas gerações e os próximos grupos que iam assumindo aquelas frentes foram anulando as partes doutrinárias, colocando apenas partes sociais, e quando foram ver, aquilo que outrora era algo bom, agora se tornou algo ruim, danoso, e até mesmo, muitas vezes, até de ensinos totalmente heréticos e diabólicos. Olha que interessante. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com todas essas frentes. Então, a minha proposta aqui, desde a semana passada, foi trazer esse assunto para que a gente refletisse, para que a gente olhasse, para que a gente tivesse o quê? Uma evangelização, porque eu só estou lembrando aqui para os irmãos que a gente entrou nesse assunto, porque essa é uma matéria uma aula dentro da matéria de missões. E que eu acabei dando 2 aulas por causa do que, na minha opinião, amados, nós estaremos enfrentando daqui em diante uma crise e uma recessão muito grande. E que isso é assunto mais aqui de aula, tá bom? Na igreja, eu não vou ficar mencionando isso com muita clareza, porque muitas vezes a irmãzinha, o irmãozinho lá, já está tão desesperado. Na hora que vem o pastor e fala, irmãos, a gente vai ter uma baita recessão. Ai, pelo amor de Deus, aí a irmã já infarta, entendeu? E aí a proposta não é ver ninguém infartar na igreja, pelo contrário, é ser consolado. Mas ao mesmo tempo aqui, não quero desanimar os irmãos, mas eu acredito que a gente, não só a nível nacional, mas a nível mundial, isso não é profecia, fique bem claro, isso é uma avaliação minha de um panorama maior. Irmãos, é uma semana, ou melhor, 15 dias que o nosso país está parado. E vai para mais 15 dias. Não, então, não aguenta. Então, é 1 mês de produção parada. Então, chega uma hora que é uma produção que, pode ver, nós estamos comendo, a energia continua existindo, as lavouras continuam sendo feitas, quer dizer, dá um desajuste. Agora eu vou falar para você sem medo de errar, por isso que fique também tranquilo. Deus cuidou do povo no deserto e mandou o maná. Deus vai cuidar da gente, amém? Fique tranquilo. Amém. A gente vai ter o pão, vai ter a água, vai ter a coberta. O que a gente não pode é se deixar levar por essas vozes. Não, porque temos que voltar, porque... Irmãos, é tudo muito difícil. Deixa eu dizer aqui para vocês. Semana passada, no canal da família, minha irmã trabalha. Vou abrir aqui para vocês, é uma coisa mais interna. Minha irmã, ela é enfermeira no Einstein. Ela trabalha no Einstein. Dá licença, pastor. Só está dando para ver a Elaine e o irmão. Não tem problema, não tem problema. Mas está ouvindo o som? Está ouvindo o som? Tá bom. Tá? Então tudo bem. Oscila um pouco, tá, irmã? Não se preocupe. Minha irmã é enfermeira no Einstein. E ela mandou um áudio para o meu irmão. E lá ela mesma falou para o meu irmão, logo no começo da pandemia, dizendo, irmão, cuidado. Aqui, o nosso amigo, que é o senhor que entrega café, ele é um corredor, ele é atleta. Ele foi o caso mais grave dos funcionários. Ele ficou entubado, quase entre a vida e a morte, mas agora saiu. Conseguiu voltar para a sua vida, mas quase morreu. Um senhor de praticamente 60 anos que entrega café, corredor, vida atlética. E aí ela estava dando as recomendações ao meu irmão. Meu irmão, ele é uma pessoa bem obesa, bem gorda. E aí a gente fica preocupado porque dentro das categorias de risco, os obesos também entraram. Então, irmão, eu estou falando aqui um relato só, logo no começo, minha irmã. Eu não fico importunando ela porque ela está numa correria violenta. Semana, quando foi? Foi sábado ou domingo, uma amiga nossa, um amigo nosso do ACES Nikkei publicou a foto de uma amiga nossa que uma semana ficou internada. Eu não conheço essa mulher, mas ela conhece todo mundo lá.
no grupo, de 62 anos, se eu não me engano, jogava tênis, que pegou o corona, foi internada e não veio resistir, morreu. E aqui, irmão, só comentando com vocês, a maioria do pessoal lá do ACEAS tem uma minoria que é pessoa pobre, uma grande maioria classe média, média alta, e uma boa parte são ricos lá. E tanto é que tem muitos médicos, dentistas, muita gente da saúde. Se você for ver a maneira que eles estão se cuidando e correndo, é violento. Na nossa igreja, por exemplo, tem a irmã Cleusa do irmão Chocolate, do Oriovaldo. E o nosso irmão Chocolate tem uma irmã que é enfermeira, trabalha no hospital de Mogi, ela e o marido, os dois estão com coronavírus internado. A nossa irmã Nádia, da nossa igreja, o filho dela namora com uma mulher, com uma moça, que ela é jornalista, e ela tem o pai dela que está internado, está em quadro grave de corona. Todos esses que eu estou falando, irmão, é caso sério. Temos também um outro caso que foi da Miriam, que perdeu um parente semana passada. Isso é muito sério, irmãos. O pessoal tá levando com muita leviandade. Então, assim, pastor, o que é? Não sabemos o que é. Deus nos guarde, nos proteja e nos livre de uma situação pior. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que passar por isso que esses dias, eu espero que os irmãos estejam acompanhando os nossos cultos online. Na minha primeira live que eu preguei, eu falei sobre inimigo invisível. Eu não sei se vocês assistiram. Quem assistiu? Inimigo invisível. Assistiram? Quem assistiu? Não, quarta retrasada. A live. Eu falei sobre inimigo invisível. Então, irmãos, olha, a gente está vivendo uma guerra. É uma guerra invisível. A gente não sabe até onde a gente pode, quem resiste, quem não resiste, como vai ser. Mas uma coisa eu sei, o nosso país possivelmente passe por uma recessão. E essa recessão, ela se arraste durante um bom período, mas Deus vai mandar o maná para todos nós, e Deus vai cuidar de todos nós, e Deus não vai deixar com que nenhum filho dele fique mendigando o pão. Amém? Creia nisso. Amém. Mas, por outro lado, por que eu quis trabalhar sobre 2 aulas esse assunto? Porque, como igreja, a gente precisa estar antenado com uma missão, com uma mensagem e com uma prática também. Mas, na semana passada, eu fui muito enfático nisso, que a nossa vida como igreja local é uma vida limitada. A gente não tem muitos recursos. Se a gente falasse, não, é tranquilo. Não, irmãos, é que todos nós somos simples. Uma vida simples, operários. A irmã toca o cantinho da irmã com o marido, né, Lilian? Nosso irmão Carlos, nossa irmã Carmen, a irmã corta cabelo, o irmão já trabalha também aí, né? O Felipe Riente e a Elaine, professores, né? No nosso país, professor, eu pastor de uma igreja tradicional, de uma igreja histórica. Ou seja, a nossa realidade é uma realidade simples. Nosso irmão Reis trabalhando no mercado. Ou seja, somos pessoas de uma vida simples. Mas Deus vai cuidar da gente. Mas é importante a gente, nessa hora, aprender também, saber lidar com tudo que virá pela frente. Para quê? Para que a gente possa fazer o nosso melhor, sem perder a esperança, sem perder a motivação, mas ao mesmo tempo sabendo que esse momento que a gente vai passar pode ser um momento muito difícil, um momento muito complicado, tá bom? Alguma dúvida até aí? Não. E agora, só uma outra coisa que eu queria falar um pouco com vocês também. Olha que interessante. A missão integral, ela se encaixa perfeitamente numa igreja inclusiva. Numa igreja onde ela tem essa característica de ser uma igreja que vai aceitando todo tipo de gente. Por exemplo, eu conheço uma irmã muito piedosa, amiga nossa, inclusive, que a filha dela está participando de um movimento assim, de uma igreja. E um dia eu conversando com essa irmã, e ela falou assim, poxa vida, eu estou feliz com a minha filha, mas eu estou triste e preocupada. Eu falei, por quê, irmã?
Ela disse, porque minha irmã está participando de uma igreja que faz parte do movimento da missão integral, mas a minha filha está vivendo uma vida, nem membro de lá e já está trabalhando, já está fazendo as coisas, e eu fico feliz e fico triste. Estou feliz porque eu estou vendo ela participar, mas eu fico triste porque eu queria que a minha filha tivesse com a vida no altar para poder servir melhor. Olha que interessante. Olha que interessante. Uma igreja inclusiva, ela vai fazendo o seguinte, não, pode vir todo mundo trabalhar aqui. E aí cria na pessoa que trabalha nessa igreja uma falsa expectativa de que ela está expandindo o reino pela ação social. Isso é muito perigoso. Porque assim como trabalhar na igreja no ensino, assim como trabalhar na igreja no louvor, trabalhar na igreja num ministério demanda maturidade e espiritualidade, trabalhar na igreja socorrendo os necessitados necessita também de santidade e de devoção. Concorda comigo ou não? Sim. Concordo, porque a pessoa tem que fazer, ela tem que trabalhar com a motivação correta. Exatamente. Exatamente. E ela é muito sutil, a missão integral, Felipe, você vai ver, e demais irmãos, Lilian, Carlos, Carmen, Reis e Elaine, vocês vão ver que a missão integral, ela tem isso, ela acaba sendo uma mensagem muito açucarada numa igreja que quer fazer movimentos para poder ter uma dinâmica diante dos outros bem palatável. Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender a minha fala. Ela é muito bem vista para muitas pessoas. Eu acho que caiu aqui o sinal de vocês. Caiu ou não? Não. Não. Foi só um oscilado. Olha que interessante. Sabe o que eu comparo o movimento da missão integral em muitos movimentos de igrejas evangélicas? Eu comparo aquilo que acontece com as grandes empresas, quando elas precisam ter um marketing e um endomarketing de sustentabilidade. Vocês já viram isso? A Coca-Cola, sustentabilidade é bonita, né? É bonita, exatamente. Vamos preservar Vamos preservar as girafas da Amazônia. Exatamente, não tem girafa na Amazônia, mas é a girafa da Amazônia. E um monte de gente falando, não, é isso aí, vamos cuidar das girafinhas da Amazonas, né? Isso aí. E olha só, essa ideia da sustentabilidade, nós podemos descartar toda a ideia? Não. Porque tem empresas e tem instituições que estão fazendo pela motivação correta. Mas a grande maioria dos bancos, das instituições, das empresas, vão fazer por motivação correta, gente? Não. Claro que não. Eles estão querendo recurso. Porque isso cria no marketing deles uma propaganda bonita e agregadora. Eles saem na foto de forma socialmente aceitável. Entenderam, gente? Então, a missão integral, um trabalho social, acaba sendo essa visibilidade, essa vitrine para muitas igrejas. Lembra o que eu disse semana passada, que uma igreja, em tese, ela não precisaria de ter nenhum braço social, porque se todo cristão daquela igreja for um cristão maduro, que ama a Deus e ama o próximo, invariavelmente ele causará uma bênção na vida de muitas pessoas. Lembram quando eu citei do Mackenzie, da Faculdade Metodista, de Harvard, a Universidade de Harvard? Lembram disso? Foi isso, sim. Porque a obra social acontece naturalmente. A Comunidade da Graça, com o colégio e tantas outras igrejas e trabalhos. Basta olhar Atos 2, né, pastor? Atos 2, Felipe. Só que, olha só, aonde entra, então, a relevância desses movimentos quando vem essas discussões, como aconteceu com o Billy Graham, lá na década de 70, com o Pacto de Lausanne? É um despertar. Tem a sua utilidade. Sim. Por exemplo, hoje, irmãos, qual é a grande necessidade da igreja evangélica brasileira? Um despertar sobre a questão da prosperidade. A verdadeira prosperidade. Por quê? Porque muitas pessoas
muitas vidas se vão para a igreja por motivação errada. Então, nada mais é, nada menos é do que Deus precisa despertar o povo de Deus para uma verdadeira prosperidade cristã, não egoísta. Uma prosperidade que abençoa o próximo, não só a si mesmo. Pode ver que todos esses pastores da linha da teologia da prosperidade estão defendendo loucamente a volta de tudo. Curioso, não? É. Mas eles estão orando distante, ungindo com luva, ungindo com gel, espirrando, porque eles estão blindados, entendeu? Quase com um vidro. Porque, irmão, caiu demais a receita deles. É óbvio. Irmão, pense assim, essas igrejas neopentecostal, as campanhas é de segunda a segunda. Por quê? Porque de segunda a segunda, um amigo meu, certa ocasião, eu aprendi isso com um amigo meu que eu discipulava ele. Ele falou assim, na igreja dele estava tendo campanha. E sempre eu fui muito avesso às campanhas, da forma que é feita. E eu falava para ele, olha, irmão, se as igrejas têm motivação correta de campanha, eu não vejo problema. Aí ele falou assim, mas sabe, pastor Rai, eu vejo muito problema. Eu falei, mas por quê, irmão? Ele falou assim, porque uma igreja faz muita campanha? Eu falei, faz campanha porque o pastor está orando lá com o povo. Ele falou, Rai, você está me discipulando, você está me ajudando, abre o olho, Rai. É por causa de dinheiro, Rai. Pode ver que toda campanha tem que ter um sacrifício monetário. E quando você faz campanha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, a igreja tem entrada significativa todos os dias, 30 dias ou 31 dias por mês. E uma igreja histórica, muitas vezes, ela tem o quê? Um culto importante durante a semana, 2, e um culto, ou 2 ou 3 no final de semana. Enquanto essas igrejas, na semana, conseguem ter 10, 15 cultos. Sem contar o culto de empresário, o do desafio do Gideão, a bênção que tudo pode, o culto do Todo-Poderoso, que vai te dar 10 vezes mais, entendeu? Olha, eles têm quase 50 cultos no mês. Então, reverte isso. É por essa razão, olha que interessante, é uma crítica, irmãos. Quase todos os pastores da linha neopentecostal estão loucos para que volte tudo à tona. Porque quem é que vai pagar o canal de TV? Quem é que vai pagar a prestação do jato, do helicóptero, da cobertura? É o povo, entendeu? E todas as igrejas que zelam pelo povo estão tranquilas sobre isso. Sabe por quê? Porque pastores sérios sabem que Deus manda o maná o tempo todo e Deus vai sustentar o seu povo. Amém? Abram os olhos. Olha só, esse discurso neopentecostal, não, o povo está parado, a economia, eles não estão preocupados, irmãos, com o povo, nem o povo deles. Se as anciãs lá vão morrer, eles estão preocupados com a dívida que eles têm do jatinho particular, entendeu? Porque mais vale o que? O dinheiro do que... Então, olha só, é um caos. E esse caos é importante a gente estar refletindo. Que tipo de igreja a gente quer ser? Que tipo de ministro a gente quer ser? Que tipo de missionário? Irmãos, a gente está aqui numa cidade pobre. Ferraz de Vasconcelos, da escala da pobreza, ela era a última ou a penúltima, deve estar entre as 5 últimas, do estado de São Paulo. Deus pode amanhã fazer da nossa cidade uma das melhores do país, do estado. Mas, sendo honesto, não é uma cidade pobre. É uma cidade dormitório. Então, o que acontece com tudo isso? A gente tem que ser coerente do quê? De saber viver a igreja da forma bíblica e fazer a diferença de uma forma inteligente. Não é porque a gente, por exemplo, está vivendo nesse frenesi de ganância que a gente vai entrar por isso. Mas amanhã, se Deus nos colocar em situações aonde a vida financeira seja abastada,
que a gente possa lembrar dessas aulas. Eu me lembro de um amigo meu da Bolsa, que hoje está pastoreando uma igreja ali no ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano. São Caetano, ele está pastoreando em São Caetano. E ele era aqui de Guaianazes, uma cidade rica. São Caetano, vocês sabem que é uma cidade rica, muita indústria. Um professor em São Caetano ganha 10 vezes mais do que um professor aqui. As escolas estaduais em São Caetano é um nível totalmente diferente das nossas escolas daqui. Uma cidade rica. Olha que diferença. Estamos a 1h30 de São Caetano, 1h e pouco, mas é diferente. Então, eu não sei o que Deus tem para nós. Hoje a gente está aqui, amanhã Deus nos manda para uma cidade, São José dos Campos, Campos do Jordão, Fortaleza. Pode ser uma cidade rica. E aí? E aí que a gente vai achar que agora essa riqueza que a gente administra na igreja é nossa? Não, amados. Nós cuidamos do que é de Deus, para a glória de Deus. Se hoje a gente está fazendo a obra com privação e amanhã a gente fizer a obra sendo muito abençoado financeiramente, que Deus nos conduza. Então, esse assunto ele é muito interessante. Então, o meu foco é chamar a atenção dos irmãos para prevenir vocês de não cair em engodos, de esclarecer vocês e de abrir a mente e a visão de vocês por um evangelismo que atinja, sim, o homem todo, de todas as formas, mas jamais negando o principal, que é as Escrituras, o ensino do Evangelho, aquela realmente visão bíblica que nos foi deixada pela Igreja de Jesus, a Igreja Apostólica e todos esses grupos que ao longo dos séculos fizeram tanta relevância. E eu queria aqui citar também, aproveitando, eu gosto muito do pastor Bill Hybels, eu sei que ele é um pastor também bastante criticado por causa de algumas coisas que ele faz, e até chego a admitir que as críticas acabam se tornando também legítimas, porque tem coisas que ele faz que acaba, infelizmente, deixando a gente um pouquinho desconfortável. Mas olha só que interessante, eu vi aquela ideia da igreja americana, olha que interessante. Lá na igreja de Chicago, ele pastoreia uma igreja num bairro rico de Chicago. É um bairro tão rico que ele se reuniu numa escola, só para vocês terem uma ideia. O Bill Hybels é de uma família de um grande empresário. O pai dele era um grande empresário que prepara ele para que ele assuma a família e a empresa do pai. Só que ele, quando foi estudar no colégio e depois foi fazer faculdade, ele teve aula de teologia e se apaixonou pela teologia e se converteu e falou: pai, eu vou montar uma igreja e não vou dar sequência à empresa da família. Para o pai dele isso foi um terror, porque o pai dele era um empresário muito bem sucedido. Para vocês terem uma ideia, o Bill Hybels, quando ainda era adolescente, o pai dele pegava ele nas férias dele e comprava uma passagem de avião para ele e falava: tá aqui, filho, vai lá conhecer o mundo. Então ele conheceu a África, ele conheceu o Rio de Janeiro, ele não tinha nem 18 anos, ele já veio para o Rio de Janeiro e nem sabia onde era o Rio de Janeiro. Olha como que a visão de um homem rico americano é diferente de uma outra pessoa. Então o pai dele já comprava para ele as passagens, falava: filho, vai conhecer tal lugar. Ele: pai, onde é? Não sei, se vira. E tocava o filho para conhecer os lugares. E aí o que acontece? Quando ele cai em si falando: pai, eu vou montar uma igreja, o pai dele ficou muito decepcionado. Mas ele montou essa igreja. Ele montou essa igreja num cinema com um grupo de irmãos, que ele começou inclusive ganhando esses irmãos na própria faculdade. E depois de um tempo, esses irmãos, a maioria deles eram também de famílias ricas, e eles se uniram e eles, com o dinheiro deles, eles compraram um terreno numa área muito grande, inclusive, lá em Chicago, e que tem até um lago. Imagina você comprar um terreno, a nossa igreja se reunir. Vamos comprar um terreno? Vamos. E a gente compra uma área assim, que nem o Max Pfeffer. Imagina, aqui em Suzano, sabe? Tem um lago. Opa, tem um barulhinho aí. E aí a gente compra uma área que nem o Max Pfeffer e montamos uma na igreja ali. O Max Pfeffer, olha, tem que ser muito rico, né, gente? Aqui
A gente tem um parque aqui, que é o Max Pfeffer, que é da prefeitura, imagina. Então você vê a realidade deles. E o que acontece? Olha que interessante. Eles montaram essa igreja, é uma igreja que tem uma visão evangelística muito grande. Mas dentro da igreja deles, eles têm um trabalho social também muito grande. E em uma certa ocasião, depois eu até passo para os irmãos, vocês me cobrem, que eu passo para vocês esse áudio. Ele disse que lá na igreja tinha um rapaz, um mecânico, que chegou e falou assim: pastor, eu estou notando que aqui na igreja tem irmãos que têm os seus carros que são muito velhos, e eu queria doar a minha mão de obra para poder ajudar aquelas pessoas que têm um carro velho. Então eu sou mecânico, a igreja compra as peças, os irmãos que estão precisando de conserto nos seus carros, trazem aqui, eu arrumo. Tudo bem? Aí o pastor Bill olhou e falou: olha, eu gostei da sua ideia, deixa eu falar com os presbíteros da igreja. E conversou lá, e aí no próximo domingo falou para a igreja: irmãos, olha, tem pessoas aqui na igreja que são ricas e tem pessoas que são pobres. Temos o irmão fulano que ele está doando o trabalho dele, e ele está vindo aqui na igreja para servir os irmãos. E aí os irmãos, principalmente aquelas famílias pobres, que não tinham como arrumar o carro, fizeram ali os seus concertos. Depois de um tempo, esse irmão, esse mecânico, chegou e falou assim: pastor, eu noto que aqui na igreja tem irmãos que são muito ricos. Então eu queria que o senhor conversasse com os demais pastores e que esses irmãos que são muito ricos, porque eu noto que eles não têm só um carro, eles têm vários carros. E tem vezes que eles trocam do carro e o dinheiro do carro anterior para eles, aquilo não é a caixinha para eles. Então, eu queria te pedir uma coisa, pastor. Peça para os irmãos ricos doarem os carros para os irmãos pobres da igreja, porque eu estou consertando muito carro e carro velho. Aí o Bill Hybel coçou a cabeça e falou: eu vou conversar com os irmãos da igreja, os pastores. Foi lá e conversou. E aí o que acontece é que o pastor Bill Hybel conta isso numa mensagem. Eu fiquei encantado, irmãos. Olha a cultura americana, aquilo que eu falei na aula passada, uma cultura de doação. Ele falou assim que ele falou isso com os pastores, com os presbíteros da igreja, e eles concordaram. E aí o pastor Bill fez o desafio. O desafio falou: irmão, você que é rico, doe o seu carro. Doe o seu carro para o irmão que é pobre. Ou dê ao departamento de ação social, nós destinaremos àquela irmã que é pobre, que não tem carro, que o carro é velho, ou que o carro já virou uma sucata, ou que perdeu o marido. E a gente vai estar fazendo isso. E aí ele conta, até chorando, porque ele ficou muito tocado, porque ele até comenta, né? Eu ouvi essa mensagem dele no ano de 2001, 2002, e ele fala que, ou foi 2005, ele dá o ano, né? Ele fala assim: irmãos, a gente já está no segundo ou no terceiro ano fazendo isso, e foram doados 2.000 carros na igreja, para os irmãos mais pobres, os mais ricos doando aos mais pobres. E aí ele começou a relatar, por exemplo, que ele pergunta até para os irmãos que estavam ouvindo a mensagem, ele diz assim: aqui no Brasil tem aquele carro Honda, foi quando os Hondas começaram a vir para cá. E o irmão muito rico doou, e doou dentro, no caso do porta-luva, uma carta para que aquele novo dono enchesse o tanque e ainda trocasse a documentação para o futuro dono. Além de doar um carro, praticamente zero, dava uma oferta extra para que aquela pessoa que estava recebendo aquele carro fosse agora abençoado e pôr o carro no nome dele. Olha que coisa genial. Foram doados naquele ano 2.000 carros. Não foi para a igreja, foi para o departamento da igreja, para a igreja disponibilizar para os irmãos. Por que eu estou falando isso? Você vê, irmãos? Não importa o termo em que usemos, não importa. O importante é a gente saber que evangelismo e a obra de Deus é uma obra que está além das nossas coisas mais periféricas e pequenas. E então eu deixo aqui essa parte aqui para os irmãos, para a gente agora ir para o nosso intervalo,
Mas, ao mesmo tempo, eu achei assim que isso tudo vai enriquecendo um pouco o nosso coração, sabendo que a mensagem do Evangelho é a coisa mais principal da nossa vida. E que essa mensagem do Evangelho pode também vir para nós e para outros, também com fatos, com práticas. Mas a gente tem que saber que nunca a prática pura e simples ela é maior do que a mensagem deixada por Jesus. A gente tem que lembrar que o carro-chefe de tudo na vida da igreja é a palavra de Deus, é a proclamação. E essa proclamação gera transformações na vida da gente e na vida daqueles que estão sobre o nosso cuidado ou onde a nossa mensagem chegar. Mas a gente tem que deixar essas coisas e essas estacas bem definidas. Por quê? Porque sem que percebamos, muitas vezes a gente coloca o quê? Na ação social, a prioridade. E não é. Porque aí a gente está fazendo o quê? Evangelicalismo, a gente está fazendo assistencialismo, ou a gente está fazendo proselitismo em nome de uma coisa que é boa. Tá bom? Então, alguma dúvida até aí? Não. Alguma dúvida? Não? Então, agora a gente vai tomar o nosso cafezinho e a gente vai ser só 10 minutinhos, só um chazinho rapidinho, para a gente ir ao banheiro e gente... Ou querem deixar aberto aqui? A gente só põe no mudo? Ou... Vamos dar pausa e volta já já? Pode ser? Pode ser. Melhor, né? Acho que é melhor para encerrar a gravação. Tá bom? Alguma dúvida até agora, irmãos? Não. Não? Não. Vão tirando dúvida. Tá dando para me ouvir bem? Tá. Sim. Tá bom. A webcam, eu notei que ela parece que a imagem fica boa para os irmãos, né? Minha Fica imagem boa. tá boa, né? Então, joia. Legal. Tá bom. Então, beleza. Então, vamos já voltar, tá bom? Vai ser bem rapidinho. A gente já volta já. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Até já. Vou desligar aqui. Tá. Tá.